Olá! O novo coronavírus mudou o evento mais importante do esporte, as Olimpíadas. Em março, o Comitê Olímpico e Paralímpico Internacional decidiram adiar as Olimpíadas de Tóquio em razão da pandemia. Qual será o impacto dessa mudança para os atletas? Para nos responder essa questão, o Alesp Conecta de hoje recebe a atleta olímpica do rugby, Beatriz Baby Futuro. Beatriz, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Oi, Meliada. Beatriz, quando você decidiu atuar profissionalmente no rugby? O rugby voltou a ser esporte olímpico recentemente, né? E eu queria saber se quando ele passou a ser esporte olímpico, você já sabia, eu serei uma atleta de ponta e vou entrar na seleção olímpica brasileira. Sim, quando a Olimpíada rolou, eu já sabia que eu queria ser atleta profissional. Mas a trajetória até lá foi um pouco acontecendo, né? Não foi, com 13 anos eu comecei a jogar e falei, não, meu sonho é ser uma atleta olímpica. Porque o rugby nem era olímpico ainda, e muito menos profissional. Então, acho que foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, a gente começou a jogar sul-americanos, pan-americanos, mundiais, e aí a gente foi criando uma estrutura para conseguir chegar na Olimpíada, né, do jeito que a gente queria, né, na performance que a gente queria. Então, foi um processo, né? Eu não decidi, né, agora eu quero ser atleta olímpica, né? Mas a profissionalidade mesmo aconteceu quando eu vim para São Paulo, né, morar aqui e realmente viver full time só de rugby. Aí eu falei, não, agora eu sou uma atleta de verdade, assim, tô dedicando quase não, 100% do meu dia para isso. Beatriz, vocês estavam na expectativa aí para a Olimpíada de Tóquio. Provavelmente, a essas alturas, vocês estariam arrumando as malas, inclusive. E tiveram, como todos nós, essa intenção interrompida. Queria saber como que você recebeu essa notícia de que estávamos em meio a uma pandemia e que havia essa possibilidade inicialmente, que depois foi confirmada, da mudança dos Jogos Olímpicos de 2020. Foi muito complicado. Para mim, particularmente, eu estava pretendendo me aposentar no final desse, então eu estava dando minhas últimas semanas, contando no dedo as semanas para chegar nas Olimpíadas e conseguir, né, ver se eu conseguia estar no time também. Tem isso, né? Não tem nada garantido aqui. Então, quando cancelou, me deu um pouco uma tristeza, assim, de tipo, não sei se eu aguento mais um ano. Obviamente, eu vou tentar lá, mas já tô com 21 anos de rugby, já é bastante tempo, né, na carreira. Então, se complicou um pouco para mim, mas mesmo eu estou tentando ver o lado positivo, porque eu ainda também estou super nativa, então eu estou vendo esse tempo para um tempo extra para treinar, para cuidar melhor do meu corpo, né? Eu tenho muitas lesões também, então toda essa preparação para voltar também está sendo bem importante para mim e eu estou conseguindo fazer ela aqui, tá indo tudo do jeito que eu quero, e se tudo der certo, a gente chega na Olimpíada ano que vem. Você falou que estava para se aposentar. Qual que é o limite aí que, em geral, o atleta do rugby tem para aposentadoria? Bem, aqui tem uma diferença entre o rugby de sevens, que é o rugby olímpico, e o de 15, que é uma modalidade que tem mais gente em campo, que é um pouco tensa. O rugby de sevens, ele exige muito do corpo, você tem que estar muito fitness, muito forte, você tem que estar bem para performar, porque é um campo do mesmo tamanho, só que só com 7 pessoas para cada lado. Então, é bem mais dinâmico, né? E o 15, ele te permite, talvez, ir uma idade um pouco mais avançada, digamos assim. Eu já joguei contra a Anna Richards, por exemplo, foi capitã da Nova Zelândia, com 42 anos. Eu olhei e falei, gente, essa menina tá 42 anos jogando ainda. Então, não tem um limite, assim, depende mais do seu corpo, né? E acho que o Sevens, ele tem um limite um pouco mais baixo, assim. Então, para mim, o limite vai ser com 35 anos depois da Olimpíada e tá tudo certo.
Beatriz, qual que foi o impacto dessa mudança para você na preparação, na sua preparação e dos seus colegas? A gente sabe que um atleta de ponta tem todo um preparo alimentar, físico, psicológico também, claro. Como é que foi esse processo ser interrompido e como que foi essa alteração para um ambiente de isolamento social? A gente teve que pular para o virtual, né? Muito complicado isso tudo, porque principalmente a gente que é um esporte que tem essa demanda física, é muito complicado estar longe, ter que cada uma se adaptar, umas estão num quartinho, outra eu tenho material, algumas não têm, então acaba também mudando bastante o perfil do físico, né? Difícil para o staff também conseguir tomar conta de todo mundo, mas a gente teve que passar tudo isso para um lado virtual, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem psicólogo, a gente está fazendo aulas de nutrição, fazendo receitas, na verdade, com a nossa nutricionista, a gente se encontra 3 vezes por semana com a fisioterapia, então a gente tem uma rotina que a gente não abandonou, não é que a gente não está vendo ninguém, né, da seleção. A gente encontra todo mundo, tem que falar com o nosso preparador físico semanalmente. Então a gente está tentando se manter conectado do jeito que dá, né? Nesse jeito que a gente está. Mas isso tudo com certeza interferiu não só para a gente, né? Mas para todos os times e todas as pessoas do mundo, obviamente. Mas digamos que falando de performance, complicou bastante, né? O nosso lado. Beatriz, hoje a gente sabe que o rugby é um esporte de muito contato. Você falou aí da diferença aí dos tipos de jogos, e a gente sabe que é um esporte de muito contato. Você acha que a Olimpíada vai ser diferente? Vocês vão ter que adotar critérios sanitários ali para conseguir competir, você e os demais atletas, como que você avalia que será essa Olimpíada? Eu acredito que o Sevens, que é a nossa modalidade olímpica, ela tem menos contato, ela tem um pouco mais de, né, digamos assim, espaço entre as pessoas. Eu acredito que o King, a World Rugby, inclusive, já está estudando regras novas para evitar ter uma condição desnecessária, se eu posso dizer assim, de scrums, que é uma das formações fixas, que você fica literalmente com a cabeça na cara da pessoa, você fica super perto, é uma disputa de bola que a gente faz com o corpo, assim, né, encaixando os ombros, então ali respirando realmente mesmo, né, o ar. No Sevens também tem esse momento, mas são só 3 pessoas, então o World Rugby está estudando essas regras para o 15 para evitar que muitas vezes dentro da regra você tem a possibilidade de vou chutar para fora ou posso fazer no scrum, se botar a bola em disputa de volta, né, no jogo. Então você tem essas possibilidades de escolher. Então não vai ter. Se você teve um scrum e o scrum colapsou, por exemplo, caiu, não vai ter outro. Vai ser uma outra coisa. Free kick ou line out, enfim, alguma outra maneira de botar a bola em jogo de novo. Sem ter esse contato todo. Então, diminuir, né, tentar diminuir um pouco. Mas eu acredito que para o Sevens vai ser um pouco menos impactante. Eu não acredito que vai ser um jogo diferente nas próximas Olimpíadas. Você acha, então, que eles podem até estudar a mudança de regras aí dentro da própria forma de competir? Com certeza, que é o que está sendo feito, né? Minimizar esse contato exacerbado, né? Tá muito, muito demais em contato com as pessoas e, enfim, não tem muito como fugir do contato, né? Uma hora a gente vai se encontrar porque o rugby é assim, mas pelo menos minimizar, né, esse risco. Uhum. Beatriz, ontem eu estava conversando com uma atleta, que eu estava comentando que você é uma atleta paralímpica, a Juliana Silva, do tênis de mesa, e ela acredita que para eles, obviamente que tem uma questão aí da imunidade, que para eles é um pouco mais delicada, tem também a história de que de repente pode não ter público nos Jogos de 2021, de 2020, que serão em 21, né? E que isso pode impactar, inclusive, nos outros jogos, que seria Paris e Los Angeles. Eu queria
que você me falasse se você acha que isso também pode acontecer com os Jogos Olímpicos, desse impacto de mudança de pensamento e de comportamento das pessoas. A gente ouve muito falar desse novo normal, que as pessoas vão ter que adotar hábitos de um modo geral, independente de ser atleta ou não, ter que adotar novos hábitos. Você acha que isso também pode ser possível com relação às Olimpíadas, de adotar novos hábitos de um modo geral, nos Jogos de Tóquio, nos Jogos de Paris, nos Jogos de Los Angeles e assim por diante? Com certeza, eu acredito que a gente acabou de entrar numa onda, né? A coisa, acho que ela vai continuar repercutindo até, né? A gente, foi o que você falou, agora, não sei se é um novo, né? Porque a gente nunca tinha vivido isso, então, voltar ao normal, que normal vai ser esse agora, né? Então, mas com certeza traz muita insegurança também. A gente não vai ser perfeito até lá. A gente ainda está vivendo essa onda e ela vai melhorar e ela vai piorar. Então, acho que a gente entrou num ciclo que vai ser isso. A gente vai cada vez adotar mais, né, para situações, como é que chama? Adotar mais. Me fugiu a palavra. Medidas. Comportamentos, medidas, exatamente, para que as coisas continuem acontecendo. Né? Vamos ver como é que vai ser, mas com certeza a gente entrou nessa onda agora e sabe Deus quando é que a gente vai sair. Então vamos surfar ela da melhor maneira possível. Beatriz, você e todo atleta olímpico são atletas de ponta que têm uma performance, obviamente, que muito superior à de todo mundo. E tem, assim, óbvio, que ir para uma Olimpíada é o ápice da carreira e fica sonhando e tem todo um preparo psicológico para chegar à Olimpíada, né? Para chegar bem psicologicamente à Olimpíada, aguentar a pressão, né? E aí eu queria saber como que é interromper esse processo, né? Ou é interrompido de fato ou vocês desaceleram? Você falou que tem tido um acompanhamento com o psicólogo. Como que tem sido esse acompanhamento? Para tentar manter a galera sã, né? Porque com certeza é apavorante. Simplesmente não vai ter a Olimpíada, é seu trabalho, é sua vida. E aí você entra numa incerteza que você não sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. A gente vai voltar em algum momento, mas é uma questão de prioridade. A gente precisa primeiro estar vivo, fazer, né, essa pandemia toda passar, etc e tal, para que a gente volte. Então a gente está no final da fila. A gente sabe que o esporte, né, não é uma coisa, para mim, essencial, né? Mas, né, pensando numa esfera maior, não é a primeira coisa que vai voltar, não vamos voltar a praticar, não, né? A gente precisa primeiro cuidar da nossa saúde, enfim, a gente tem que entender também que a gente tem que fazer o nosso trabalho agora. O nosso trabalho é ficar em casa e tentar minimizar o impacto que tudo isso vai ter. Então, a gente está aqui, a gente tem que estar sobre o nosso controle de fazer, né? A gente tem coisas que não estão no nosso controle. Então não tem por que a gente se preocupar e ficar pensando em coisas que a gente não pode interferir. Então acho que esse acompanhamento psicológico ele está ajudando a gente também a se conhecer melhor como grupo. A gente está tendo um outro tipo de interação, assim, é bem interessante também estar vivendo dessa outra maneira e, enfim, a gente está tentando tirar proveito disso tudo, né? Beatriz, vamos fazer aqui um exercício. Se a Covid não tivesse surgido, se os jogos não tivessem mudado de data, como vocês estariam? Em que fase da preparação vocês estariam? Estariam já arrumando as malas ou ainda não? Ia estar na fase final total. A gente chegou a jogar 5 etapas do circuito mundial. A gente estaria indo para Paris, eu acho, para Paris, antes de... que na verdade mudaram as datas, mas a gente teria ido para o Canadá, Paris e Hong Kong antes da Olimpíada, então ainda estaria faltando uma etapa antes da Olimpíada, a gente estaria na reta final aí, eu acho que é isso mais ou menos, desculpa, porque mudaram também as datas. Hong Kong, que era para ter sido em março, eles já jogaram para outubro, então também seria uma possibilidade, né? Mas aí se tivesse Olimpíada, não teria Hong Kong lá longe, né? Nada disso teria acontecido, mas enfim, a gente estaria aí na reta final, sim, já se preparando, saindo lista, sei lá, vamos embora. Já está sendo legal. Dá para treinar no isolamento social? Como é que é esse preparo? Você falou que tem os profissionais te ajudando aí de maneira online. Como é que seria esse preparo em termos
nem todo atleta, a gente sabe, tem uma academia à disposição. E vocês têm um esporte que precisa muito do condicionamento físico. Como estaria sendo aí para vocês essa questão do preparo, como que é o preparo no isolamento social? Como vem sendo, né? Já está acontecendo, né? No início, a gente se adaptou com o que tinha, com o peso do corpo e com elástico. Eu digo a gente porque eu e meu namorado, a gente treina junto aqui. Então ajuda bastante também ter alguém mais forte, porque não tem rack também. Agora a gente tem uma barra, por exemplo. Então não tem onde botar. Então tem um monte de coisas que a gente tem que ir adaptando, que não dá para fazer todos os exercícios, obviamente, igual na academia. Mas é mais ou menos assim, vamos no improvisation e vamos treinando. E aí tem a parte da fisioterapia também, que a gente se encontra 3 vezes por semana. E eu tenho a minha fisioterapia com o meu clube também, que aí tem isso, tem o clube que eu dou treino, então estamos super envolvidos fazendo muitos treinos online, coisas assim, pra gente se motivando também. Tem uns dias que são complicados, mas o treinador físico também dá metas, né? Tenta deixar a gente motivada para continuar. E é isso, uma questão de adaptação, né? Saímos na rua aqui na frente para fazer velocidade, corre um pouquinho mais lá embaixo, mas assim, não dá para sair muito, mas pelo menos tentar botar as pernas para correr um pouco, né? É do jeito que tá dando. Você falou que seu namorado te ajuda. Como é que é isso? Ele já era do rugby, vocês ou ele teve que se adaptar aí à situação para te ajudar? Não, ele é jogador também, o Devon, joga na seleção brasileira também. Agora ele é sul-africano, veio para cá para jogar pela seleção, já cumpriu os 3 anos dele para poder jogar e agora entramos na pandemia. E aí assim que a gente sair, ele vai fazer o debut dele. E aí é bom que a gente treina junto, né? A gente se motiva. Ele também tem treino um pouco diferente, mas é rugby, a gente faz habilidade junto, passa uma bola, e aí a gente vai conseguindo se complementar. A gente tem uma casa também, onde moram 8 meninas da seleção, então também lá é um outro núcleo que a gente tem, que elas conseguem treinar juntas, enfim. E a ideia é aos poucos a gente voltar para São Paulo e começar cada uma a ficar no seu apartamento, os grupos, né? Porque a gente tem 3 apartamentos e uma casa, e aí vai ser as mini bolhas e a gente aos poucos vai voltar à normalidade, tentar voltar, né, à normalidade, aos poucos. Tem todo um protocolo, né? Sim, com certeza. Beatriz, me fala uma coisa. A gente sabe que está aí na expectativa de uma vacina, tem vários estudos em andamento no Brasil, no exterior, para que a vacina saia e, se Deus quiser, sairá em breve. Tem também os medicamentos que estão sendo debatidos aí para uso para combater a Covid. Queria saber, vocês como atletas têm uma série de restrições aí com relação a substâncias, né? Eu queria saber se no caso da vacina vocês têm uma mudança, vocês têm a permissão de fazer o uso da vacina, como é que funciona com vocês? Porque, obviamente, que pode ali na vacina ter algum componente que vocês não possam, né? Então, como é que funciona? Sim, eu acredito sinceramente que não vai ter algum componente que a gente não possa. De qualquer forma, a gente tem a nossa equipe médica também, que, né, antes de vir qualquer coisa, eles teriam que revisar e etc. Mas não acredito que faria algum dano. Eu acho que vai ser igual uma vacina de gripe, ou alguma coisa que, né, que seja assim. Não acredito que sairia no doping ou algo do gênero. Mas é sempre bom tomar conta do que você bota dentro do seu corpo, e, né? Mas com certeza, ainda mais para esse caso específico, a gente teria nossa equipe médica ligada. Ninguém ia tomar nada que fosse prejudicial, né? Beatriz, você é uma das atletas que faz parte da organização ali do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Eu queria saber como que tem sido o contato com os outros atletas, como tem sido essa interação, essa ajuda entre vocês. Vocês têm uma comunicação entre atletas de outros esportes que estão aptos aí para a Olimpíada? Como é que funciona? Sim, eu sou da comissão de atleta do COB, na verdade. A gente é a ponte dos atletas diretamente, sem tentar passar pelas comissões, né?
digamos assim, a gente tem esse contato direto, né? Então, na verdade, no fim desse mês a gente tem a comemoração do Dia Olímpico Internacional e vai ter um fórum com todas as comissões de atleta do movimento brasileiro. Então, a gente está tentando, já desde o início da nossa gestão, a gente está tentando melhorar essa comunicação entre as comissões de atletas de cada comissão e a comissão de atleta do COB para ter esse canal direto de comunicação, porque ele não existia muito antes. Então, a gente está fazendo esse primeiro fórum agora para realmente, mesmo que seja online, já estava programado, para a gente conhecer melhor quem são essas pessoas, né? Porque somos como uma comissão, mas somos feitos de pessoas, né? Então, essa aproximação ela está existindo, sim. E, de qualquer forma, também tem dentro do site do COB, na ouvidoria, você, né, tá sempre aberto à disposição dos atletas que precisarem ter algum tipo de comunicação. Como que você como você avalia essa interação dos outros atletas e também a organização das outras modalidades? Você acha que todo mundo se mantém no mesmo nível? Está todo mundo falando de uma forma mais popular, com sangue no olho para a Olimpíada? Eu acho que cada confederação é muito particular, né? Eu acho que cada realidade tem confederações que tem 2 atletas e tem confederações que tem 600 atletas. Tipo, são muitas confederações diferentes e realidades diferentes. E eu acredito que se você é um atleta olímpico, você tá com sangue nos olhos sempre, né? Tem que estar. Mas eu entendo também que às vezes não tá fora do seu controle, né? Você tá numa situação que você não tem. Você tem que minimizar os danos, não tem como querer melhorar, vou sair melhor do que eu entrei, ou enfim, tem gente que vai conseguir, tem gente que não tem estrutura para isso agora, então acho que são situações diferentes e pode ser bem complicado para manter a motivação uma situação que você está de mãos atadas e não pode performar, enfim. Mas quem quer arruma uma solução, quem não quer arruma uma desculpa, então se vira, vamos treinar. Beatriz, você acha que, analisando de uma maneira geral, que os atletas de países que tiveram incidência maior de Covid, eles podem chegar de uma maneira mais difícil na Olimpíada? Até falando sobre isso que você acabou de falar da performance, né? Tem uns que têm condição de performar, outros que não. Você acha que, de repente, isso pode impactar lá na frente nos Jogos, naqueles quadros de medalhas que a gente vê que tem alguns países que se destacam, mas que foram países que, ao mesmo tempo, tiveram uma incidência muito grande de casos da doença? Com certeza. Eu acredito que isso vai impactar bastante nos países que estão tendo que ficar mais tempo em isolamento. Os Estados Unidos, eu acho que talvez seja um pouco menos afetado porque eles são, né, os Estados Unidos, né, a máquina de fazer atletas, independente do que está acontecendo, o cara comprou a piscina e botou lá no jardim dele para treinar, enfim. É uma outra estrutura que os atletas também têm lá, né? Mas a Nova Zelândia, por exemplo, já teve o primeiro jogo esse fim de semana, já estão treinando normalmente as meninas, a gente vê no Instagram, já tá todo mundo de volta e as coisas estão acontecendo, a gente tá aqui em casa ainda. Então, lá na frente vai ser uma corrida armamentista praticamente de atletas, tipo, quem consegue ter o pico na hora certa melhor, porque vai ser uma coisa milimétrica ali, para algumas modalidades mais do que para outras, mas tem coisa, Olimpíada, muitas coisas são no detalhe, né? São 2 segundos, 3 milésimos, então vai interferir muito isso. Acho que a periodização de cada atleta vai interferir no resultado final. Então, quando a gente sair da jaula, tem que conseguir programar perfeitamente para chegar lá no pico, entendeu? Mais ou menos assim. Beatriz, você falou no começo da nossa conversa que já tinha decidido se aposentar no final da Olimpíada, que tem algumas lesões e tal. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre essa questão, uma vez que não é, como você falou, não é só questão da decisão, eu vou me aposentar ou não, tem a questão física, né, de ter condições de chegar até lá. Como tem sido administrar isso, esse tempo maior, para chegar lá no que você tinha planejado anteriormente, que é a aposentadoria? Gestão de lesão e fazer
manter a manutenção do corpo, assim, né? Eu tenho 34 anos agora, mas né, ainda estamos, e continuar sempre falando com os fisioterapeutas. Eu já sei, há algum tempo eu já venho também monitorando todas as minhas lesões. Já faz tempo que eu não tenho uma lesão séria. Minha última lesão séria foi meu dedinho que eu quebrei. Não foi nada demais, não foi uma coisa grande, né, digamos assim, apesar de ter sido cirúrgico. Mas eu sei muitas coisas que eu tenho que fazer para manter o meu corpo do jeito que eu tenho que manter. Então tem que ter a disciplina, ter a minha perna esquerda forte, de fazer meus preventivos e, enfim, a gente está tendo tempo. Então, para mim também está sendo bom esse tempo sem impacto, sem correr tanto, que é o que, né, eu tenho uma lesão no joelho já de impacto, né, de condromalácia, não é nem de ligamento, não tenho menisco há muitos anos já. Então, eu tenho que manejar esse volume de impacto. Então, não estar tendo esse impacto todo está sendo muito bom para o meu corpo. Então, estou conseguindo ganhar um pouco de massa, até ganhar. Não, quarentena. Tá sendo positivo, então, isso. Mas eu também já tenho muita experiência, já faço, né, fisioterapia desde os 15 anos, então eu também sei o que meu corpo precisa e também tô fazendo algumas outras coisas, yoga, algumas coisas alternativas também para tirar a cabeça um pouco do rugby, mas estar cuidando do meu corpo também. Ah, bacana. Beatriz, a gente está quase chegando no finalzinho da nossa conversa, que fluiu tão bem aí, de tanta informação que você nos trouxe. Eu queria saber se uma medalha no pós-pandemia, depois de todo esse sofrimento que a gente está vivendo, independente de ser atleta ou não, se uma medalha nessas condições, ou será melhorar no ranking de uma colocação de uma Olimpíada anterior, tem um sabor especial. Eu acredito que sim. Ainda mais depois desse furacão, né? Acho que vai ter um gostinho especial, sim, porque eu acho que essa medalha vai ser de quem quiser mais, de quem sair daqui a cabeça e treinar para chegar o melhor possível. Então seria um gostinho especial, seja lá para quem seja, mas eu ia gostar que fosse eu, mas eu acho, eu acho que ela vai ter um gostinho bem especial. Ai, a gente tem super tá torcendo, com certeza. Agora eu queria assim, para encerrar, que você me falasse como é que é o clima dentro da Vila Olímpica. Como é que é a expectativa? Tem ali uma assim, a gente fica olhando torto ali para o outro, para o adversário, como é que é? Tem uma coisa mística ali também, né? A coisa de, não sei, tem uma coisa diferente no ar. É muito, é um privilégio, é muito maneiro poder olhar para o lado e ver o Phelps e tá tudo bem, continua andando. Aí a Djokovic, aí você almoça, um Nadal tá atrás de você, aí vem uma irlandesa nadadora. Oi, prazer. Eu falei, oi, tudo bom? Tipo, é muito legal. A Olimpíada traz essa energia muito louca de união de cultura, de países. Mesmo que tenha rivalidade, a disputa, quando a gente está ali nos eventos, tem vários eventos também na Vila, e aí é muito louco, tá todo mundo querendo curtir muito aquele momento e estar muito ali presente, então é uma energia muito especial, assim, muito legal. A casa do time Brasil também está no mesmo prédio com um monte de gente que você admira, que você... Aí você troca uma ideia, tipo, o Bruninho sentou do meu lado para ver um futebol, pô, você quer fazer os comentários, tipo... É muito legal poder fazer parte de tudo isso, assim, você se sente muito pertencente, assim, desse momento. É muito especial, muito legal. Uma honra muito grande. Beatriz, eu queria muito agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em falar conosco. Dizer que nós estamos torcendo por todos vocês, estamos aqui na expectativa que dê tudo certo, não só com relação à pandemia, mas também com relação a todo esse esforço que vocês fazem de uma vida inteira pelo país, por todos nós. Muito obrigada e eu espero contar depois no pós-pandemia e também no pós-olímpico com a sua presença para a gente conversar sobre como tudo aconteceu. Muito obrigada. Sim, o prazer foi meu. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho do meu esporte, contar um pouquinho do que está acontecendo, né? Como é que está sendo a nossa realidade. Muito bacana. Obrigada.
Esse foi mais um Alesp Conecta de hoje. A gente falou com a Beatriz Baby Futuro, atleta do rugby. Ela contou um pouco para a gente como está a preparação dos atletas olímpicos para as Olimpíadas de 2020, que foi transferido para 2021. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Até mais!